Para nós, o que movimenta a história é o conflito entre gerações. Quando o jovem sai às ruas em busca de um mundo novo, quer dizer que algo no presente não está bom. Lutar contra uma lei injusta ou um governo desumano é um ato válido e totalmente necessário. Nas últimas semanas, estudantes ocuparam as ETECs no estado de São Paulo e durante 4 dias acamparam na Assembleia Legislativa, algo inédito e totalmente demonstração de uma ação direta não violenta. Então, para nós, o mundo novo é possível. E você, de que lado está? Olá, eu sou o Regis e está começando agora o 4V Opinião. No programa de hoje, vamos debater sobre as manifestações dos jovens e as ocupações das ETECs e acampamento na Alesp. No programa de hoje, contamos com a presença de Gunther Alexander, do Presença, e Paulo Silas, da TV Grajaú. Então vamos lá, 1 minuto para as considerações iniciais de cada um, começando pelo Paulo. Olá, sobre esse tema, o que tem a se dizer? As ETECs são escolas de elite. Isso o próprio governo já trata elas como escola de elite, são de certa forma a menina dos olhos do governador Alckmin. E a maior parte dos integrantes também são de elite, tem algumas exceções dependendo da região, mas são de elite. E o fato de tudo isso estar acontecendo agora é mais um ataque à imagem do governador, porque ele atrela, principalmente nas campanhas de governo, ele atrela muito as ETECs. Ele sempre fala, construir tantas ETECs durante esse meu mandato, construir tantas FATECs, que geralmente também tem ligação das ETECs com a FATECs. E o fato de estar rolando a ocupação das ETECs vai ser um baque para ele nas próximas eleições. Com certeza os candidatos adversários dele vão pegar muito nesse ponto. Então, acredito que esse é um tema importantíssimo por diversos motivos que serão explicados durante a conversa. Eu acho que abre futuro aí, como as ocupações estudantis do ano passado aqui em São Paulo, as ocupações que estão rolando no Rio de Janeiro. Abre futuro, acho que são 13, né, escolas técnicas que foram ocupadas. Teve essa ocupação, por mais que durou só 4 dias, foi muito intensa, né? A gente teve lá na saída, tá, a Tarsila, Stefano, o pessoal. Quando o pessoal estava saindo da Assembleia Legislativa, parece que rolou uma emoção, uma comoção generalizada, né? Ao contrário do que o presidente da Câmara falou, que as pessoas lá estavam saindo de carro blindado. A gente viu as pessoas saindo do carro de som, saindo a pé. E eu acho que a primeira coisa assim, que poderia comentar inicialmente é que abre futuro. Eu acho que ver aquela menina estudante lá confrontando com o Coronel Telhada, sabe? Tirando satisfação com ele. Fala, pô, os caras mandando me prender só porque eu tô aqui protestando contra a máfia das merendes? O que é isso, né? Ah, você tá... Como é que eles falam? Infringindo a autoridade? Não, desacato a autoridade. Tá protestando porque estão roubando a merenda e vem o outro que é militar, ao mesmo tempo é deputado. Então essas coisas, na verdade, abrem futuro, eu acho. Eu acho que dá um ânimo, dá futuro de que as coisas podem mudar e já estão mudando, apesar de quaisquer pesares. Então agora a gente vai assistir um vídeo, né, que a produção preparou sobre o tema. Então agora a gente pode começar o debate, né, pensando qual análise a gente pode fazer desse momento atual. Acho que o Gunther já começou nas considerações iniciais, mas qual análise mais aprofundada a gente pode fazer desse tema? Sobre o que o Gunther falou da Alesp, é interessante também essa questão do conflito da direita, declaradamente direita, como o Coronel Telhada e também o deputado ex-delegado, não sei se ele ainda mantém um cargo, Olin, contra a juventude. E
um aspecto interessante porque essa estrutura militar confronta os jovens na periferia de forma muito mais brutal. Aquilo que a gente viu nos vídeos acontece na periferia de uma forma brutal. Geralmente, o outro lado não pode falar nada. Se falar um A, já é tapa na cara, enfim, para pior. E como o Gunter falou, é interessante ver os jovens se posicionando politicamente e com base. E também ver o apoio, porque não sei se quem viu o vídeo reparou, na imagem ele tem um deputado do PT, que é o Rilo, que também se manifestou anteriormente, enfim, por motivos políticos, é claro, mas tem esse Brandão e também tem o Fiote, Evandro Fiote, que é o irmão do Emicida, que também está lá na imagem, ele está no fundo, mas aparece na imagem. E durante a ocupação na Lesp, teve outros artistas que apoiaram os estudantes, enfim. E há também a própria população, acho muito interessante ocupar o espaço, por mais que tenham setores reacionários, acharam muito interessante. E aí também tem o diálogo da ETEC, que é uma coisa que, não sei se foi planejado primeiro as escolas públicas normais, depois as ETECs, ou se é um próprio reflexo da estrutura elitizada da ETEC ter esse atraso entre as relações, entre as ocupações em si. Aí são temas que a gente vai discorrer um pouquinho mais. Indo um pouco na mesma linha, né, de que abre futuro e dá esperança ao movimento das novas gerações, enquanto a gente vê, por exemplo, né, que alguns chamam aí da velha política, né, a velha casta de políticos corruptos, um monte de intrigas palacianas e, sei lá, sai o Caio Cunha e depois já vem o vice lá na Câmara anulando impeachment, e no mesmo dia já cancela a anulação do impeachment, anula a anulação, sei lá, uma confusão. Simultaneamente tudo isso a gente vê na base, né, ou seja, nas escolas, nas ruas, agora na Assembleia Legislativa, uma nova geração de ativistas, de estudantes que está não só exigindo respostas por parte do governo, como pressionando, né? Pressionando com muita força, com muita contundência. Então isso dá muita, eu acho que, não só esperança, como muita fé de que as coisas já estão mudando, né? A gente comenta que antes de existir a dialética entre classes, né, sociais, entre ricos e pobres, existe a dialética entre gerações, ou seja, dentro de uma mesma classe, existe a dialética entre os mais jovens e os mais velhos dentro dessa mesma classe, entre os próprios ricos, entre os próprios pobres. E isso acontece também entre os bandos em pugna aí na questão política, né? Então, dentro dos setores de direita, existe uma briga entre os setores mais jovens e mais velhos, isso está muito claro nesse momento, uma disputa. E agora, na esquerda, nos novos movimentos, também vê que tem uma disputa entre alguns movimentos mais jovens e movimentos mais antigos, né? Os mais antigos representados pelo velho sindicalismo e certas categorias aí, vamos dizer assim, mais profissionais, e os mais jovens representados principalmente pelos estudantes, alguns artistas, certos coletivos aí que são tem uma forma de se organizar um pouco diferente. Além dessa questão da dialética, uma coisa que eu acho que dá para analisar também é que tem certas estratégias cada vez mais comuns, né, que estão sendo usadas, seja lá em Paris, na ocupação que está tendo, que é em grande parte pelos jovens lá de Paris, que é pelos estudantes do Chile, que agora essa semana aí também se reacenderam. Inclusive no Chile, essa semana se reacenderam a luta dos pescadores lá. A gente disparou um vídeo esses dias aí, que está lá em Polvorosa, tendo uma catástrofe ambiental. Mas dentro dos pescadores lá, quem é também que está se manifestando mais? Os mais jovens, não os pescadores mais velhões. É os pescadores, sobretudo os mais jovens, estão confrontando e sendo muito reprimidos. Então isso a gente está vendo aqui, eu acho que é uma primeira análise assim, que dá para fazer, essa dialética que tem entre as gerações, dentro de cada um dos bandos, né? Tem essa dialética aí, sei lá, do pessoal de direita poderia se dizer que é o movimento Brasil Livre, que de livre é muito pouco, né? Dizem livre, mas enfim. Eu penso assim que o que faltou também, né, fazendo uma análise, assim, faltou o governo, cara, se aproximar realmente da juventude, abrir esse diálogo com a juventude, né, ouvir o que os jovens realmente querem, ou tanto o federal quanto o estadual, tanto de esquerda ou de direita, faltou isso, né, ouvir o jovem, se aproximar do jovem, chegar pro jovem e falar assim, o que realmente vocês precisam, o que vocês querem?
né? E tanto que culminou nessas ocupações, nessas coisas, achando que vamos abrir a ETEC, que tudo vai funcionar, vamos abrir escola, vamos ou fechar a escola, reorganizar, fazer alguma coisa. A gente vê que essa não foi a solução. Mas por que isso? Eu acho que essa juventude, assim como você fala, abre o futuro, né? E dá esperança. Acho lindo. Tô todo apoio aos estudantes. Vamos lá, vamos começar a mudar. Mas não só mudar, começar a mudar realmente pela escola que eles estão, mas aí já partir para outras mudanças também, que nem a questão da violência policial que você colocou aqui nas periferias acontece, né? A violência econômica também, vamos começar a pensar sobre isso. Entendeu? Mas aí vamos começar a discutir mais. Deixa a palavra para vocês. Como eu tinha citado antes, percebe-se, de certa forma, a elitização da ETEC na própria pauta, das ETECs em si, que é o quê? Merenda. Não uma merenda no sentido de roubaram merenda, mas de uma merenda de melhor qualidade. Não que não seja importante, é de extrema importância, até porque tem o ensino técnico. Geralmente quem faz o ensino médio na ETEC faz o ensino técnico, então fica o dia inteiro na escola. Então precisa de comer. E apesar de ter uma parcela que seja proveniente de escolas particulares, de pessoas que têm recursos, tem também pessoas que são de periferia. Então, mas aí eu te faço uma pergunta agora pra gente apimentar aqui o debate. Tipo, ele abrindo ETEC, ele não tá democratizando, ele não tá trazendo pessoas pobres para as ETECs? Qual análise você faz sobre isso daí? Tipo, o que a gente pode discutir? Eu estudei numa ETEC durante 3 anos, no ensino técnico. Por diversos motivos, levou 3 anos, o que levaria 1 ano e meio, enfim. E eu acompanhei, e antes disso eu tinha amigos, depois que eu saí, tinha amigos e parentes. E conversando com o pessoal, deu para perceber que, infelizmente, e isso também eu notei numa outra ETEC que é perto de onde eu moro, da região onde eu moro, que é, no caso, no Interlagos, é exclusivista, é excludente. Quem entra é como eu afirmei. Muitos jovens que entram vêm de escola particular. O jovem de escola pública, tem alguns que têm a mentalidade de que eu não consigo entrar. Eu dialoguei com pessoas, vai ter o ensino médio agora, vai ter a prova. Eu não consigo entrar. Minha irmã tentou, não conseguiu. E tudo isso, por mais que, como eu falei, o próprio Alckmin já coloca como uma pauta de campanha, porque para quem vê de fora é uma coisa bonita. Todo mundo com ensino técnico de qualidade, ensino médio de qualidade, recursos, laboratórios. Mas quem está dentro é uma lógica totalmente diferente, que nem, por exemplo, a maioria das ETECs tem cantina privada. Esse espaço que poderia ser privado, poderia ser público, mas não é. A pessoa, se ela quer comer uma comida, não salgadinho, não bolacha, ela tem que pagar. E do início, pelo menos da ETEC que eu acompanhei, que foi a Zona Sul, que inclusive está ocupada, no início não tinha merenda. Não tinha nenhuma cantina direito. A cantina foi sendo construída assim que entrou o ensino médio. Entrou o ensino médio e começaram a construir a cantina. E ainda assim a cantina ficou quase 1 ano e meio sem nenhum recurso para o estudante se alimentar. Ou ele comprava ou ele trazia uma marmita de casa. Tinha gente que fez amizade com o pessoal da limpeza e esquentava na sala do pessoal da limpeza. Mas não tinha como esquentar. Trazia comida lá fria. Com a luta dos estudantes, a articulação de um centro acadêmico na faculdade, que isso foi lá por meados de 2011, por aí, eles colocaram micro-ondas. E aí a própria ETEC mudou, a própria ETEC e a FATEC mudaram radicalmente a estrutura, colocaram projetores, colocaram proteção, que antes não tinha cortinas, por exemplo. Principalmente a ETEC Zona Sul, ela é muito exposta ao sol. O sol batia, a gente ficava refém do sol. Tinha que mudar de lado da sala quando dava, ou então ficava ali torrando. Colocaram cortinas, colocaram como é que fala? Ar-condicionado, não tinha. Colocaram diversos recursos que não tinha, só veio com a luta dos estudantes. Enfim, a luta é necessária. Tem um problema da escola técnica que é com o pessoal que faz o técnico, que geralmente quer seguir carreira. Tem um viés mais capitalista. Principalmente do noturno está tendo esses problemas nas ETECs. As páginas que acompanham vivem dizendo, vão lá cuidar do pessoal, porque os estudantes de noite do técnico estão querendo agredir os alunos. Enfim, são vários pontos que divergem de um viés humanista, divergem do olhar pelo ser humano. É o capitalismo puro e simples. As cantinas, o ensino técnico, que não tem nenhuma matéria interessante do ponto de vista humano.
Quando tem, ninguém vai. É louco isso. Isso tem que mudar. Não é para privilegiar só, vamos ter uma profissão. É importante ter uma profissão? Com certeza, mas mais do que uma profissão, quem que a gente está formando? Que tipo de aluno que a gente está formando? Pensando. Bom, acho que tem essa coisa realmente, né? Às vezes quem acaba entrando numa universidade ou numa escola técnica, talvez seriam pessoas que têm uma, sei lá, de meio de classe média. É um fato. Isso quer dizer duas coisas. Por um lado, que a educação básica, fundamental, né? 1 e 2 chama, né? E tá muito ruim, né? Por isso que, ou seja, acaba entrando numa escola técnica quem vem quase sempre de uma educação privada. É o mesmo caso das universidades públicas. Mas também isso quer dizer que também não tem escola técnica para todo mundo que quer fazer, que o problema é esse. Se tem gente que quer seguir uma profissão técnica ou uma universidade, deveria fazer que nem na Argentina, ter vaga para todo mundo. E ter vaga com qualidade para todo mundo. Mas vai cair o nível da faculdade. Não, você põe um standard mínimo, que eles na Argentina fazem assim. Se você alcança aquela nota, todo mundo passa, eles dão um jeito de criar vaga para todo mundo. Pelo menos antes do Macri era assim, eu não sei agora com o Macri se está mudando isso daí, mas era assim. Agora, eu acho que a pauta é essa, é ter vaga para todo mundo, né? Com relação à comida em si, da máfia das merendas, é uma pauta que a gente já tratou aqui algumas vezes, alguns programas atrás, né? É uma coisa absurda e ridícula, né? Porque assim, por mais que uma boa parte das pessoas que de repente entram numa escola técnica elite, pode ser, dizem, tem muita boa parte que não é. Né? Você é da elite e estava lá na escola técnica? Não, né? Você é uma pessoa normal, classe média, média baixa, não sei. Não é uma pessoa assim, tipo, milionária que entrou na escola técnica, entendeu? E tem muita gente que a merenda faz falta sim. Ficar comendo, né, bolachinha lá, suquinho de que suco lá, pozinho. Puta, é foda, né, meu? Enquanto você sabe que estão superfaturando a merenda e estão roubando, estão ganhando em cima disso. A Gavião está aí pra dizer mais, né, pra denunciar. Então, eu acho que a gente pode considerar a ocupação da Lesp e da ETEC, por mais que teve essas desocupações forçadas, arrastaram os alunos para fora e foi todo aquele que procurou na sexta-feira passada, eu acho que dá para considerar uma espécie de vitória, porque mal ou bem o presidente da Câmara, o Capes, teve que dar uma coletiva de imprensa explicando, teve que falar, vamos ver se vai fazer mesmo, né? Mas teve que falar que vai abrir sim, ele falou que vai abrir sim, né? Teve que ficar inventando história de multar 30 mil por cabeça lá. Eu fiquei pensando, de onde os estudantes vão tirar o dinheiro, né? Tipo, fiquei pensando nisso, de onde os caras, os alunos, os estudantes vão tirar a grana pra pagar. Ele tava falando assim que o pessoal maluco, tá chegando de carro blindado, tinha laptop de 20 mil reais. Eu não sei de onde ele viu tudo isso aí, porque a gente esteve acompanhando, eu não vi nada disso. Eu vi estudantes, inclusive bastante simples, alguns classe média, que foram lá para protestar e não vi nada, não vi ninguém comendo caviar, ou seja, eu vi o pessoal com os bolachinhos do governo do estado na mão lá. Isso que eu vi, assim, né? E vi também ele bloqueando o pessoal de jornalistas livres que tentou entrar na coletiva, todo mundo entrou, o pessoal de jornalistas livres não pôde entrar. Os veículos alternativos ficaram do lado de fora, né? Isso eu vi. Agora esses caras são muito cheios de conversa, esse papo, porque é elite, porque é elite. Eu acho que, assim, o problema real é não ter vaga para todo mundo. Esse é o problema que a gente não deveria tirar o foco. Não tem dinheiro para fazer? Tem, pior que tem. Vai ver quanto que eles estão pagando a dívida interna, vai ver quanto eles estão pagando para os bancos. Tem de sobra, o problema é a vontade de fazer. Acho que além só desse problema de não ter vaga para todo mundo, o problema é da educação em si, né, cara? Então a gente tem que ser repensado a educação, os alunos têm que começar, né, a gente rever. Então, que tipo de educação a gente quer? Você terminou sua fala falando que tipo de pessoas a gente quer formar, entende? Então tem que ser revista a educação. Você colocou muito bem que a educação pública, a educação básica é ruim, mas por que é ruim? Por quê? Entendeu? Eu posso falar que 50 mil motivos por que é ruim a educação básica. Mais 3. Falta de recurso, que o governo não manda. Abrir escola só para propaganda. Então a gente tem... Isso, a gente abriu a escola aqui, ela é linda, é grande, tem salas de aula, não sei o quê. Mas aí se chega lá não tem ventilador, não tem giz, a lousa tá caindo. Entendeu? Tem a ETEC de São Paulo, quando eu tava fazendo, eu tinha muita amizade com os professores.
os professores da minha ETEC, da ETEC Zona Sul. Eu considero minha porque eu fiquei muito tempo lá e eu pretendo voltar lá de alguma forma, enfim. Os professores da minha ETEC foram para essa ETEC Santo Amaro, fizeram um gato na energia, porque era de eletrônica, fizeram um gato na energia, não tinha energia. Não. Fizeram um gato na energia, as privadas, ou no caso a estrutura sanitária, não estava funcionando, e ainda assim o governador foi lá e inaugurou a ETEC, cortou a fitinha, veio mídia e tudo mais, mas uma ETEC, sendo que por trás o governador foi lá, a energia era o gato. O professor, eu não vou citar o nome do professor, mas o professor chegou e falou: vocês querem saber de um negócio legal? Aconteceu isso. Não tinha estrutura sanitária, não tinha energia, e o governador foi lá e inaugurou. E aparece na mídia, mais uma ETEC inaugurada. Sim, é pra inglês ver, né? O governador comeu bolacha, água e sal também, tomou que suco. Deveria ter, cara, tipo... Deveria chamar o governador aqui, chamar o governador aqui no 4V e fazer igual no debate lá, só poria seu filho na escola pública, eu chegava, só comeria a merenda da escola pública. Eles comem, e às vezes tem uma imagem bem icônica do Alckmin de ele tentando pegar a comida de uma criança. Ele colocando a mão no prato de uma criança. Já vem de ter né? Não, mas tem esse vídeo, né, que gravaram. Você colocaria seu filho na escola, aí ele começa a gaguejar e tal. É complicado. Eu acho que a coisa da educação, a primeira coisa que realmente deveria ter vaga para todo mundo, ou seja, se uma pessoa tem vocação, a melhor contribuição que ela pode dar para a sociedade é com aquela profissão, com a outra, porque ela tem facilidade com aquilo, ela tem muito gosto, tem tesão por aquilo, deveria poder se formar nisso e acabou, porque isso vai ser a melhor contribuição que ela vai dar. Toda a sociedade sai ganhando com isso. Agora, enquanto fica uma caça de corruptos instalada, tentando deixar a maioria do povo na ignorância só porque lucra em cima disso, puta que eu pariu, né, meu? E aí você vai até a torcida de futebol lá denunciar, os caras vão lá e chumba a parede da torcida de futebol por causa disso. É demais também. Não, e o último motivo lá do terceiro é falta de valorização do profissional. E o último, falta de vergonha na cara desses políticos safados sem vergonha. Vamos lá. Né, infelizmente a gente tem mais só um tempinho de programa, então a gente já vai para as considerações finais de cada convidado. Né, tá acabando o programa de hoje. Começando pelo Paulo. Vamos lá, Paulo. Sobre tudo isso que a gente falou e que você tinha citado, e o Gunter também citou, sobre criar mais escolas técnicas, o que levou à Revolução dos Estudantes do ano passado foi o fechamento das escolas. E o fechamento das escolas era para quê? Para criar ETECs e FATECs. O cara não queria criar um campus novo, ele queria fechar uma escola e transformar em ETEC para o curioso, vir gente de fora, de escolas particulares estudar. Não que, como o Gunter falou, como eu falei, não tenha gente da região que vai estudar, mas infelizmente a prova é excludente. E também traz uma reflexão sobre o ensino fundamental que, enfim, não acredito que para entrar nessa questão levaria muito tempo. E o que o Gunter falou é uma coisa que alegra, porque perceber que os jovens, mesmo os jovens de uma, de certa forma, de uma elite, que é a escola técnica, estão se movimentando, estão se conscientizando, estão abrindo espaços para debater, estão batendo de frente, alegra o coração. Ver que os jovens que supostamente têm tudo estão lutando pelos que não têm nada. E isso é muito interessante, espero que continue acontecendo. Eu queria aproveitar as conclusões finais para bater um pouco nos certos discursinhos de esquerda aí que eu pessoalmente detesto. Ninguém falou aqui na mesa, mas que eu tenho ouvido muito esses tempos aí, que é o seguinte: eu acho assim, os governos hoje, principalmente os governos de esquerda, se supõe de esquerda, petistas, né, se apoiaram em fazer políticas para a galera bem mais pobre e para a galera muito rica, e se apoiaram nesses dois. E deixaram um vazio tremendo, sobretudo no que se diz respeito às mulheres, aos jovens e à classe média. E desculpa, pessoal, se a gente quer fazer alguma mudança estrutural de verdade, alguma revolução, alguma mudança profunda, e não reforminha, blá blá, reforma da Previdência, reforma da... Não, mudança estrutural profunda, mudar radicalmente a sociedade, a gente precisa trazer para perto a classe média, trazer para perto estudantes. Estudante de escola técnica, eu não acho que é elite, eu acho que é uma classe média, pode ter uns mais média alta, uns mais média baixa, mas não é ricaço. Ricaço vai para a escola que não tem nem placa na porta, vai de carro blindado, vai de helicóptero. Então assim, eu acho que a gente tem que trazer para perto
tem que criar pontes, né, da periferia para o centro, a gente tem que unir de alguma forma e não criar mais muros, porque alguns discursos de esquerda estão criando mais muros do que criando pontes. Principalmente com a classe média, com a juventude e as mulheres. Acho que a gente tem que trazer para perto e não colocar como se eles estivessem lá e a gente quis, não trazer para perto. A provocação e a irritação. Bom, né, acho que só para encerrar essa parte, eu acho que a gente também não quer um mundo uniforme, a gente quer um mundo múltiplo. E aí, como você coloca, então trazer para perto a mulher, os jovens, a classe média, os mais pobres, os menos pobres, e acho que é unir essas pessoas e o que em comum nós queremos para o mundo. E aí acho que vem essa mudança estrutural profunda, entendeu? Então, o que é que a gente quer? Aí é como colocar essa mudança estrutural, é ter um mundo novo, um mundo mais igualitário, um mundo mais justo, um mundo mais humano. Né? E no programa de hoje, infelizmente, está acabando. A gente falou sobre as ocupações nas ETECs e os movimentos da juventude. E se gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha da mesma forma. Manda aí para seus amigos, seus primos, seus parentes, seus avós, para todo mundo. Dá um like, se inscreve no canal e até a semana que vem. Não podemos acabar com um brinde, mas segurando com a mão esquerda. Isso. Um brinde à juventude.